pôr a lista de presença para ele também. Sim, não fica ninguém sem registrar a presença. Bem, então vamos lá para a geografia. Compartilhamos aqui, prontinho. Hoje nós vamos começar a estudar... Daniel, claro. Hoje nós vamos começar a estudar essa parte que é geopolítica agora da América Latina, né? Nós já fizemos aí geopolítica do Oriente Médio, geopolítica africana e suas principais tensões, e agora nós vamos para a geopolítica do Oriente Médio, da América Latina. Geopolítica da América Latina se divide em duas, tá? Parte 1 e 2. Outra coisa, pessoal, sabe, eu sei disso, tá? Existe uma... Deixa eu até parar a apresentação aqui. Existe uma tendência assim, ó. Quando o horário da aula é 10h40 e você dá 5 minutos de tolerância, 10h45 passa a ser o horário. E aí, pelo jeito, os alunos estão querendo mais 5 minutos. Não dá, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Esse finalzinho aqui de período, né, até o final das aulas, quando der 10h45, eu vou fechar o chat e não vou mais, e fechar também as assinaturas da lista, tá? Mesmo que vocês compartilhem o link, ele não vai aceitar a assinatura, tá bom? Então, o horário máximo são 5 minutos de tolerância. Então, a aula é 8h50, 8h55. Quem não entrar, sinto muito, né? Paciência. Tá bom? Vamos lá. Senão, daqui a pouco dá meio-dia, nós estamos começando a aula das 10h50. Vamos lá. Na sequência eu já tenho outra aula, né? Então não posso ficar atrasando muito. O que é mesmo? Então vamos, geopolítica da América Latina. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Isso aqui já foi. Já. Aqui, geopolítica da América Latina 1. Nessa aula, ele nos fala sobre, basicamente, a regionalização da América, né? E as dificuldades de regionalização da América, e também nos fala sobre dois grandes países, né, se nós podemos dizer assim, que são Cuba e Haiti, né? Então, essa parte da geopolítica latino-americana fala sobre o Haiti e fala sobre Cuba, tá bom? Vamos começar? Então, é na página 380. Saco. Aula 64, página 380 de Geografia, tá bom? Caderno 8, Questões Geopolíticas na América Latina 1. Começando, então, com a caracterização da América, que não é simples. Vejam, sob o ponto de vista geofísico, claramente nós temos 3 blocos, né? A América do Norte, que se estende até o México, junto com o Canadá e Estados Unidos. A América Central, que é aquela América istmica, né? Que faz a ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Então tem a parte continental ou istmica e a parte insular, tá? E depois tem a América do Sul, que é a região geopolítica que inclui o Brasil, né? Dentro desses grupos, nós temos as subdivisões. Por exemplo, na América Central, tá aqui, na América Central, nós temos a América Central, vamos pegar aqui, ó, América Central, nós temos a América Central istmica, que é essa daqui, ó, a continental, que vai do Panamá até Honduras, Belize ali, tá? E a América Central insular, né? Que inclui Cuba, as grandes Antilhas, né? Cuba, Haiti, República Dominicana e a Jamaica. As pequenas Antilhas, que são esse arco de ilhas vulcânicas, aqui começam em Trinidad e Tobago, e aqui nós temos colônias holandesas, né? Colônias francesas, inglesas, fazendo parte aqui. E, finalmente, as Bahamas e as Ilhas Virgens e Puerto Rico, que são áreas associadas aos Estados Unidos,
né? Não chegam a ser estados norte-americanos, mas, né, aliás, esse é um problema sério lá em Porto Rico, mas são estados associados aos Estados Unidos, né? Então, eles têm bandeira, tudo, né? E são apenas associados. Só que parte dos impostos deles vão para os Estados Unidos. Bem, depois, nós temos a América do Norte, que fisicamente vai até o México, né? Certo? Então, Canadá, Estados Unidos e México, né? Aqui nós temos duas outras regiões que estão muito próximas à América, né? Uma delas é a Groenlândia, que é uma ilha pertencente à Dinamarca, tá? E a outra é a Islândia, que já é, essa ilha aqui, né? Já é um estado independente europeu, tá? E aí nós temos a América do Sul, né? Tá aqui, né? América do Sul, tá? América do Sul tem alguns grupos aqui para a gente conhecer. Por exemplo, Chile, que é esse paísinho aqui, ó. Aliás, este maravilhoso país. Chile, Peru, Equador e Colômbia formam os chamados países andinos, né? Porque aqui tem aquela cordilheira, né? A Cordilheira dos Andes, um dobramento moderno, né? Inclusive, considerando aqui, se vocês olharem o mapa da Colômbia aqui, ó, vocês vão perceber que a Colômbia é um país bioceânico, né? Olha que interessante. Ele tem saída tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Pacífico, como o México também, né? A Nicarágua. Depois nós temos as Guianas aqui, Guiana Francesa, Suriname e República Cooperativa da Guiana, a Venezuela, né? E os países... é a América Andina, eu não falei a Bolívia, desculpa. E a Bolívia também na América Andina, né? E aqui na América Latina, Paraguai, Uruguai e Argentina. Paraguai, Uruguai e Argentina. O Brasil, ele, pelo tamanho do seu território e tal, né, se notabiliza por compor um conjunto geopolítico aí à parte. Aqui embaixo nós temos as Ilhas Falklands, Malvinas, né, que pertencem à Inglaterra, as Ilhas Geórgia, Sanduíche do Sul e mais ao sul a Antártida, tá? Em termos de etnia dominante, né, por assim dizer, tá? Nós temos na América do Norte aqui, ó, esses dois da América anglo-saxônica, né? Então, países colonizados predominantemente pela Inglaterra, né? Sobretudo os Estados Unidos. Aqui na França, não. Né? Aqui no Canadá, nós temos a província de Quebec, que é essa daqui, ó, né? Onde vivem os quebecois, que são francófonos, né? Porque essa área fazia parte dos antigos domínios coloniais da França na América do Norte, né? E acabaram sendo perdidos pela França para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, né? Lá na Guerra dos 7 Anos, certo? Então, aqui nós temos uma outra colonização, a colonização francesa, mas, digamos assim, essa parte fronteiriça aqui com os Estados Unidos, né? Ontário e tal, Ontário, são áreas de colonização inglesa. Aqui é o Alasca, né? Do lado de cá já é a Ásia, já é a Rússia, né? Aqui, esse território do meio aqui, ó, que eu estou marcando agora, é o que nós chamamos de Nunavut, né? Um território que pertence aos esquimós, tá? Nunavut, nossa terra. Né? Pertence assim, né? A administração interna é dos esquimós. Então, assim é que é. Em termos geofísicos também, ainda, né? Falando em termos geofísicos, há uma grande extensão no sentido norte-sul, né? Do continente americano, tá? Fazendo com que ele passe por quase todos os paralelos especiais, né? Olha aqui, ó. Então, ele está quase aqui em todas as zonas climáticas. Círculo polar ártico e trópico de Câncer. Então, aqui nós já temos duas áreas, né? A área polar norte ou setentrional e a zona temperada norte ou setentrional. Depois, aqui embaixo, passando inclusive por São Paulo, nós temos o Trópico de Capricórnio, né? Esse Trópico de Capricórnio, junto com o Trópico de Câncer, passando pelo
paralelo de referência, que é o Equador, forma a chamada zona intertropical, onde está presente a maior parte do território brasileiro. E depois nós temos a zona temperada sul, tá? Ao sul do Trópico de Capricórnio, a zona temperada sul, pega uma partezinha aqui do Brasil, né? Sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Uruguai e Argentina. Bem, então, em termos físicos, é isso que acontece. Em termos históricos, é mais fácil de dividir, né? Nós temos uma América subdesenvolvida, da fronteira do Rio Grande para baixo, né? Rio Grande, fronteira natural entre México e Estados Unidos. Deve dar uma raiva no mexicano, né, meu? Sei lá, cara. Porque pensa bem, ó. Vamos ver aqui. O mapa aí. Se você... Vixe, Maria, deixa eu apagar um pouco de bagunça aí. Se você nascer nessa margem, aqui tem um rio, né? Peraí. Aqui, assim, então, tem um rio. Né? Tem um rio, que é o Rio Grande e Rio Bravo do Norte, 2 rios. Se você nascer nessa margem do rio, você nasce num país pobre. Se você nascer nessa margem aqui do rio, você nasce no país mais rico do mundo. Deve dar um negócio no mexicano, né? Por isso que ele quer passar para o lado de lá, né? Bom, então, a América Sul e a América desenvolvida do Rio Bravo, ou Rio Grande, né? Rio Bravo do Norte ou Rio Grande, para o norte. Tá? O que as diferencia? A área ao norte é a área de colonização de povoamento, né? Predominantemente colonização de povoamento. Tá? Então, essa porção aqui ao norte, colonização de povoamento. E essa área aqui ao sul é a área de colonização de exploração. Tá? Então, essa daqui é uma sociedade voltada para dentro, para o desenvolvimento do mercado interno, com predomínio de mão de obra livre, etc. Tá? E aqui é uma área voltada para fora, né? É uma sociedade objeto, uma sociedade que foi pensada, gestada, criada para dar lucro para a Europa. Aqui é a América Central, como eu havia dito agora há pouco, né? Então vamos dar uma olhadinha. Ó. Aqui é o Trópico de Câncer, né? Então aqui é o Trópico de Câncer, tá vendo? Vamos mostrar bem ele direitinho. Então, zona intertropical para a maior parte da América Central. Aqui são os Estados Unidos. Tudo bem. A distância entre Cuba e Key West aqui, ó, é de, sei lá, centenas apenas de milhas náuticas. Então, o que o cubano faz? Ele pega alguma coisa que boie, né? Embarca nessa coisa que boia aqui e tenta atravessar para o lado de cá. Só que aqui tem uma corrente marítima chamada corrente do Golfo, que faz assim, ó, e joga ele lá para o meio do Atlântico. Coitado. Né? E aí o cubano se lasca direitinho. Então, mostrando aqui para vocês as chamadas Grandes Antilhas, né? Ó, aqui é o Mar das Antilhas, né? Mar das Antilhas, ou Mar do Caribe. Então, Grandes Antilhas. Cuba, a ilha de Hispaniola, que tem 2 países, que são Haiti e República Dominicana, e a Jamaica, né? Então, são as Grandes Antilhas. Aqui são as Pequenas Antilhas. Olha os países que fazem parte. Ó, Reino Unido, tem ilha aqui. Holanda, tá? Tem ilhas aqui, né? Saint-Martin. Antigua e Barbuda, da França. Guadalupe, Dominica, tá? A coisa é tão louca que, por exemplo, Trinidad e Tobago, vocês vão encontrar em alguns livros até como parte da América do Sul, né? Porque ela faz parte aí do conjunto geofísico, né? Em termos de extensão de plataforma continental da América do Sul. Mas, em termos geopolíticos e econômicos, ela é totalmente ligada ao Caribe, né? As Ilhas Virgens, né? Aqui, tá? Onde o vento é fresco, né? São Cristóvão e Neves, é um país, mas antigamente era ligado à Holanda, e as Ilhas Montserrat, que pertencem ao Reino Unido, né? Que pertencem ainda à Inglaterra. As Bahamas, capital Nassau, influenciadas, claro, né, pelos Estados Unidos, servem como paraíso fiscal para os norte-americanos, e aquele país associado que eu citei agora há pouco, Puerto Rico, capital Santo Domingo.
Bem, do lado de cá, a América Central istmica, né? Ó. Belize, capital Belmopan, é um dos países que tem a maior área preservada de floresta no mundo, acho que é 95%. Guatemala, na fronteira aqui com o México, a Guatemala que tem ainda registros de civilização maia, Honduras, que significa profundidade, né? Profundezas, grande produtora de banana e café, El Salvador, um país fortemente dominado pela esquerda já há muitos anos, a Nicarágua, também dominada pela esquerda, né? Desde a Revolução de 1979, Revolução Sandinista dos Irmãos Ortega, a Costa Rica, que é um país também bioceânico, tá? E a Costa Rica é interessante pensar nela como o maior IDH da América Central, maior IDH da América Central istmica, né? Tirando Cuba. Cuba está entre os maiores IDHs do mundo, tá? Agora, o outro aqui, a Costa Rica. E o Panamá, um país inventado para que os americanos fizessem um canal transoceânico aqui, né? Pertencia à Colômbia, os americanos incentivaram a independência do Panamá, e aí o novo governo panamenho construiu aí, construiu não, né? Permitiu que os americanos construíssem esse canal transoceânico, tá? Outra coisa legal da Costa Rica, é um dos poucos países do mundo que não tem exército. Inclusive, o presidente que fez isso uns anos atrás, ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Né? Ele entregou para os norte-americanos todas as instalações militares da Costa Rica. Pronto, a Costa Rica não tem exército, a Costa Rica não tem marinha, não tem aeronáutica, quem cuida disso são os norte-americanos. E aí, os costarriquenhos só cuidam da polícia interna, digamos assim. Tá bom? Indo para frente um pouquinho, olha aí Cuba, né, pessoal? Vamos bien. Imagina se não fosse, né? Olha aqui um carro moderníssimo lá em Cuba, né? A bandeira cubana, tá? E ali atrás, o Fidel Castro, né? Atrás desse carro aí dos tempos da Revolução Cubana. Quando houve a Revolução Cubana, em 1959, Cuba se associou fortemente à União Soviética, no contexto geopolítico da Guerra Fria, né, e conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. Né? Por exemplo, comprando petróleo a preço de custo e revendendo petróleo a preço de mercado da Rússia, e vendendo açúcar a preço de mercado para a Rússia. Então eram bons negócios. Esse capital, esse dinheiro, essa ajuda que vinha da União Soviética, foi fortemente aplicada em educação, saúde e segurança, né, no sentido mais amplo do termo, segurança ao cidadão. E aí, Cuba conseguiu superar os entraves do seu atraso crônico, né? Só que fortemente dependente da União Soviética. Quando a ajuda soviética acabou e Cuba ainda enfrentava o embargo comercial norte-americano, Cuba foi para o vinagre, né? E passou por uma crise econômica absurda, que ainda não foi totalmente superada, mas que talvez agora, com a vitória do vice-presidente Barack Obama, né, o Joe Biden, possa ser retomado o diálogo diplomático e depois comercial entre cubanos e norte-americanos até o fim do embargo. Aqui a América do Sul, como eu havia dito, né, as três Guianas, que parece que são um continente à parte na América do Sul, né? Por quê? Porque aqui tem floresta amazônica, porque aqui as Guianas estão num planalto, né, o Planalto das Guianas, então elas não têm muita ligação entre elas aqui e o resto do continente, né? Tá? A Guiana tem um contencioso com a Venezuela referente à região de Essequibo, uma região que fica aqui, ó, que tem petróleo, né? E os dois lados querem essa região para si, tá? Depois nós temos a Colômbia, que também tem problemas com a Venezuela, né? Inclusive porque muitos terroristas, muitos guerrilheiros colombianos se beneficiam de santuário aqui na Venezuela. E a Venezuela que faz fronteira com o Brasil, né? Onde ela tem um problema seríssimo também, uma crise humanitária aqui, pela grande presença de venezuelanos vindo para o nosso país.
O Equador, que é uma república que tinha petróleo, o petróleo acabou, e de vez em quando os índios lá se revoltam e derrubam o presidente. A Colômbia, como eu ia dizendo, tinha também o problema dos traficantes, né, os cartéis de drogas, cartel de Cali, enfim, cartel de Colón, vários cartéis atuando, né? Figura aí do Pablo Escobar. Também tinham as Farc, lembra? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que inclusive chegaram a fazer incursões aqui em território brasileiro. O Peru é um país andino, também importante, né? Que hoje em dia está tendo um crescimento bastante acelerado, viu? Tá? Vamos lembrar que Colômbia, Equador, Peru e Bolívia são os 4 maiores produtores de coca do mundo. De coca, tá? Sendo que Peru, Equador e Colômbia, sem a Bolívia, são os maiores produtores de cocaína do mundo. E daí, professor? E daí que os 3 países fazem fronteira com o Brasil. E aqui nós temos um negócio chamado Rio Amazonas e seus afluentes. Né? Rio Amazonas e seus afluentes. Tá? Então, essa cocaína toda passa pelo Brasil. Por isso, as disputas, né, das facções criminosas pelas chamadas rotas do norte, né? Que dominam aí o escoamento da cocaína desses países. Tá? Bem, depois nós temos o Paraguai, que é nosso país irmão, né? Um país onde tem bastante brasileiro vivendo, chamados brasiguaios. O Chile, que acaba de aceitar uma mudança na sua Constituição, né? Um plebiscito para eleger uma nova constituinte, uma nova Assembleia Constituinte. Já são os países platinos, né? Aqui com a Argentina, Uruguai e Paraguai são os países platinos. Por quê? Porque por eles nós temos a vazão do chamado Rio da Prata, né? A Bacia Platina. O Rio Paraguai, o Rio Uruguai e o Rio Paraná. Todos os 3 lançando suas águas aí no estuário do Rio da Prata, tá? E aqui embaixo, como eu havia dito para vocês, né, as Ilhas Falklands Malvinas, né, pertencem à Inglaterra, mas a Argentina já chegou a ir à guerra por essa região. A Argentina já lutou contra a Inglaterra em 1982, a Guerra das Malvinas. A guerra durou o tempo exato da Inglaterra trazer suas forças aqui para o Atlântico Sul. Rapidamente a Argentina foi derrotada. Tá? E o Brasilzão, né, pessoal? Brasilzão aqui. Bem, falando um pouquinho sobre Cuba, olha lá, Cuba como um grande protetorado norte-americano, né? Olha que coisa humilhante, né? Cuba sendo levada pela mão aí dos Estados Unidos para se livrar do fantasma do velho mundo, né? Então, os Estados Unidos ajudaram na independência de Cuba, mas cobraram um preço excessivamente alto por isso, né? Tutelaram Cuba, tá? Administrada praticamente pelos Estados Unidos, inclusive com os Estados Unidos colocando na Constituição de Cuba um novo artigo, né? Um artigo que era chamado de Emenda Platt, né? Que dizia que os americanos poderiam intervir em Cuba a qualquer momento caso seus interesses fossem prejudicados. E aí Cuba foi se tornando o grande cassino dos americanos, né? Cuba se tornou o bordel dos norte-americanos ricos, hotéis, cassinos, etc. Tudo lá em Cuba com um governo extremamente corrupto, né? Que era o governo de Fulgêncio Batista, tá? E assim foi até 1959. Até hoje os Estados Unidos mantêm uma base naval em Cuba, né? É a base naval de Guantánamo, tá? Ainda tem a presença norte-americana lá em Cuba. Os cubanos, claro, não podem expulsar os americanos, não dá, né? Não dá para fazer isso, tá? E nessa base naval de Guantánamo é onde as pessoas suspeitas de terrorismo, né, presas pelo governo americano, são interrogadas. Por quê? Porque no território continental norte-americano
não pode ser praticada a tortura. Então eles praticam tortura aí na base de Guantánamo. A capital de Cuba é Havana, que se divide em duas, Havana e Havana la Vieja, né? Só que quando você vai lá, você percebe que devia se chamar Havana la Vieja e Havana la Más Vieja, porque é tudo muito velho, né, por conta do embargo econômico, né, tudo descascado. Mas o povo cubano é bom, o povo cubano é bacana, eles são legais. É todo mundo mais ou menos pobre lá em Cuba, sabe? Mas não tem aquele cara miserável. Outra coisa, em Cuba quase não tem assalto, porque todo mundo tem mais ou menos a mesma coisa, então não tem assalto, não tem roubo. O que tem muito em Cuba é estupro. Eles são muito machistas lá em Cuba e não tem aquela mediação, namoro, noivado, tal, né? Tequeiro, e se a mulher não tequeiro do mesmo jeito, tá? Então tem muito problema lá de, de estupro. Outra coisa interessante dos cubanos é que o cubano ele não se casa muito, ele vive junto, mas não se casa muito. Né? E não é problema de dinheiro, porque casar e separar é super fácil. O grande problema é a festa. Porque quando uma pessoa vai se casar, né, um casal vai contrair matrimônio, eles têm que fazer uma festa enorme. E é uma dificuldade muito grande em encontrar coisas para fazer a festa, artigos para fazer a festa. Né? Então, eles acabam não se casando. Tá? E assim eles vão vivendo. Bem, esse aqui, então, era o Fulgêncio Batista, né, que governava Cuba em nome dos Estados Unidos, extremamente corrupto, né? Inclusive, depois que ele foi derrubado, ele fugiu para a Flórida, né? Então está aqui, ó, em 2 momentos ele governou Cuba, de 40 a 44, sempre representando interesses americanos, e de 52 a 58, né? A partir de 59, então, nós temos o governo de Fidel Castro, vitorioso numa revolução, tá? Vitorioso numa revolução, ó, de 53 a 58. Como foi que Fidel Castro chegou ao poder? Primeiro, dominando a região do centro de Cuba, onde tem um lugar lá chamado Sierra Maestra, e de lá descendo para o campo e depois para a cidade, tá? Até que finalmente, em 1º de janeiro de 59, o Fidel toma o poder. Ao lado dele aqui o Che Guevara, né? Então aqui o Fidel, aqui é o Fidel, esse aqui é o Fidel. Esse aqui é o irmão do Fidel, o Raul. E esse aqui é o Camilo Cienfuegos. Bom, e esse cara de terno eu não sei quem é. Mas enfim, nós temos aí Fidel Castro assumindo o poder em 59. Começa então uma série de reformas de caráter socialista, né? Reforma agrária, aquela redução que eu falei da desigualdade, investimentos sociais pesadíssimos, pesadíssimos, tá? E o paredão, o fuzilamento de quem fosse da oposição, né? Julgamentos extremamente sumários, em grande quantidade, as pessoas sendo mortas, apenas, às vezes, por terem estado aí do lado errado na guerra. Não houve perdão, não, tá? Os americanos tentam invadir a ilha de Cuba, né, através de exilados cubanos treinados pela CIA, que o Fidel gentilmente chamava de Los Cusanos, né? E a famosa invasão da Baía dos Porcos, né, que o Fidel acabou derrotando com grande facilidade. Depois disso, Fidel Castro abre caminho para que a União Soviética instale mísseis de médio alcance lá em Cuba, desencadeando a famosa crise dos mísseis de Cuba, que quase levou a humanidade à hecatombe nuclear. Foi por pouco mesmo. Tá? Aqui são os exilados aí cubanos que viviam nos Estados Unidos, que tentaram invadir Cuba, sendo presos, né, pelas forças cubanas. Tá? E aí Cuba, então, passa a sofrer um embargo comercial, que é o seguinte: se você fizer negócios com Cuba, você não faz com os Estados Unidos. Você que sabe. Aí, olha o tamanho do mercado cubano e olha o tamanho do mercado americano. Se você tivesse que escolher um cliente, né? Claro que você iria escolher os Estados Unidos.
Isso faz com que Cuba fique isolada. Além disso, o isolamento se completa com a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, com a desculpa de que ali o regime era antidemocrático. Enquanto que aqui no Brasil, em 64, nós teríamos a instauração de uma ditadura militar, né? E o Brasil votou a favor disso. Tá? Então, aí é um outdoor cubano, naturalmente, né? Da luta de Cuba contra o bloqueio, o embargo econômico norte-americano. Tá? Aqui, pessoal, é a ideia da flexibilização do embargo, fortemente defendida pelas Nações Unidas. Mas os Estados Unidos não abriam mão disso. Por quê? Vocês acompanharam agora, nessa eleição que teve semana passada lá nos Estados Unidos, os cubanos residentes na Flórida votaram majoritariamente em Donald Trump. Né? Eles têm ódio de qualquer coisa que lembre a esquerda, que lembre Fidel, que lembre qualquer, né, coisa ligada ao Partido Democrata. Então, os habitantes da Flórida, sobretudo a minoria latina composta por cubanos, que é 1/3 dos latinos que vivem lá na Flórida, votam majoritariamente no Partido Republicano, o que assegura para o Partido Republicano uma boa condição lá na disputa por delegados do colégio eleitoral. E daí? E daí que nenhum governo norte-americano vai querer desagradar essa minoria, né? Vai querer desagradar esses cubanos aí. Por isso o embargo continua e continua forte, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho, né? Ó, eu não, né? Quem fez essa arte aqui colocou. De 45 a 50, Fidel Castro cursou Direito lá na Universidade de Havana. Ele era de uma família burguesa, né? Depois, em janeiro de 59, ele entra lá e começa a governar Cuba, e assim fica praticamente até sua morte, né? Aqui foi onde o Fidel Castro ficou preso durante 2 aninhos, né? Aqui é a Baía dos Porcos, aonde os Estados Unidos tentaram invadir, acabaram sendo derrotados, tá? Alguns dados aqui de Cuba, né? Ó. A população 11 milhões de habitantes, não é pouco, né? O PIB de apenas 80 bilhões, vamos lembrar, o PIB do Brasil, 1 trilhão de dólares, mas olha o IDH deles, ó, 769, né? O IDH bem alto do Brasil, não chega no 7 ainda. 85 mil homens na Força Armada, no Exército, Marinha e Aeronáutica, com armas ainda do tempo da União Soviética, e um território de 110 mil quilômetros quadrados, tá? Vejam aqui a Serra Maestra, né? Que é aquela serra que corta toda a porção central aqui de Cuba, né? E é por onde eles vão atuar, né? Onde eles vão atuar. Fidel Castro, que nasceu em 1926, e a primeira tentativa de tomada de poder no quartel de Moncada, onde o Fidel foi derrotado, aí ele foi para a Cidade do México e lá reorganizou a guerrilha, que depois viria a ser... Foi preso, né? Em 53 ele vai preso, fica preso em 53, 55, vai para a Cidade do México e depois disso ele se transforma num líder guerrilheiro, junto com o Che, né? Não esqueçam dessa figura mítica de Che Guevara. 62, lembra? Crise dos mísseis, né? Nikita Khrushchev contra John Kennedy. Aqui ele ainda tinha cérebro, cabeça e tal. E quase que o mundo vai pro saco nessa ocasião aí. Vamos dar uma olhada aqui nas conquistas sociais cubanas? Ó, 40% de analfabetismo cai para 0,2%. O camarada faz faculdade. Para ter o diploma dele reconhecido, ele tem que alfabetizar uma pessoa. Ah, que legal. E essa pessoa tem que ser alfabetizada de graça por esse jovem universitário, recém-formado, e ela faz uma prova. Se ela conseguir ir bem na prova, o universitário ganha o diploma dele e pode ir para o mercado de trabalho. Se não, ela volta no ano seguinte. Enquanto ela não passar na prova, o universitário, ou seja, se estiver alfabetizada, o universitário não tem o diploma de faculdade dele reconhecido. Bom, agora já não é mais preciso isso, né? Isso foi quando
a Cuba tinha uma taxa de analfabetismo altíssima, né? Hoje em dia já não é mais necessário. A mortalidade infantil de apenas 5 para cada 1.000 nascimentos, tá? Uma expectativa de vida elevada, né? 77 para os homens, 81 para as mulheres. Nós estamos batendo agora aqui no Brasil em 75 e 80, e é capaz que diminua. Um crescimento demográfico negativo, isso também é típico de países socialistas, né? Países, digamos assim, em que os casais têm mais escolaridade. Um médico para cada 150 habitantes, chegando ao ponto de os cubanos exportarem médicos, né? Exportaram para a Venezuela, para a Bolívia, para o Brasil. Olha o dado brasileiro. Um médico para cada 555 habitantes. E o pior é que esses médicos brasileiros estão mal distribuídos, né? Eles não estão lá no interiorzão, né? Fazendo medicina de base preventiva, não. Eles estão aqui tudo para ser cirurgião plástico e neurocirurgião, nas grandes cidades. E o IDH super elevado, né? 777, tá? Com queda? Sim, com queda, mas mesmo assim, bastante elevado. O Brasil não chega a 7 no seu IDH. Bom, segredo para os avanços sociais, o dinheiro, né, pessoal? O dinheiro da União Soviética, trocando petróleo por açúcar, vendendo açúcar caro, comprando açúcar barato e revendendo esse açúcar, tá? A vitrine socialista para a América Latina. Então, para convencer outros países a se tornarem socialistas aqui na América Latina, foi que os soviéticos investiram tão pesadamente em Cuba. Né? E aqui um cara perguntando para o Fidel, quando ele estava vivo ainda, Fidel, e a crise? A crise vai bem, né? A gente convive com ela desde 59, né? Desde 59. Nos anos 90, essa crise piora, porque Cuba fica órfã da União Soviética, né? Cuba fica órfã da União Soviética. Aí tem racionamento de energia, racionamento de combustível, racionamento de tudo que vocês puderem imaginar, com a saída da União Soviética, tá? O que aumenta a oposição a Fidel e a necessidade de de reformas, né? Lembrando que 91 foi o ano que acabou a União Soviética, o fim da Guerra Fria, né? Ó, se nos países do leste europeu as coisas andavam mal com o socialismo, na América Latina estão piores com o capitalismo. Frase do Fidel. Né? Então, a gente costuma dizer que o socialismo perdeu, mas o capitalismo não ganhou, né? Não houve uma redução das desigualdades, da pobreza, por conta do capitalismo. Aí o irmão do Fidel assume, né? Raul Castro assume, faz a flexibilização e tal, o que não adianta muito, né? Olha aqui os balseiros, né? Fugindo lá para tentar chegar na Flórida, pelo Estreito da Flórida, porque todo cubano que chega nos Estados Unidos imediatamente ganha o status de exilado político. Teve uma vez até, eu me lembro bem, em 1979, que os Estados Unidos disseram assim para o Fidel, olha, pode mandar todos os seus perseguidos políticos aqui para a gente. O que o Fidel fez? Pegou um navio e encheu esse navio de traficantes, criminosos, estupradores, esvaziou, resolveu o problema presidiário da lotação dos presídios em Cuba. Esvaziou os presídios. Segundo, pegou todos os doentes incuráveis, né? Todos os doentes incuráveis, pessoas com problemas mentais, tuberculosos, leprosos, toda essa gente pôs nesse navio também. E mandou para os Estados Unidos. Né? E falou, ó, esses aí são os nossos perseguidos políticos aqui de Cuba. Não tinha nenhum perseguido político, só tinha criminoso comum e doente. E aí esses caras, quando chegaram lá nos Estados Unidos, e não foi um navio só, foram 2, lotados até a boca, esses caras se transformaram num problema seríssimo. O crime organizado na Flórida disparou, explodiu. Surgiu nessa época, por exemplo, a máfia cubana, que aparece lá no filme do Al Pacino, Scarface, né? O sistema de saúde de alta complexidade nos Estados Unidos, na Flórida, também entrou em colapso, né? Foi o que o
o Fidel aprontou para os americanos com essa história de transformar todo mundo em prisioneiro político, né, em exilado. Bom, contraste entre o moderno e o obsoleto e a rigidez do regime gera insatisfação de jovens cubanos que querem ir para Miami, apenas 170 quilômetros de Havana. 170 quilômetros dá daqui em Itu, em Sorocaba, mais ou menos. Só que tem um mar no meio, né? Tem um oceano no meio, e nesse oceano tem uma corrente marítima que joga todo mundo lá pro meio do Atlântico. Além disso, tem muito tubarão nesse pedaço aí. Tá? E aí o pessoal tenta atravessar aí pelo Estreito da Flórida, né? Tenta atravessar pelo Estreito da Flórida. Outro barquinho bem tosquinho aqui, né? Não é nem um barco isso, né? Os balseiros. Bom, 2004, Cuba encontra um novo parceiro, graças também ao aumento do preço do petróleo, em Hugo Chávez, o venezuelano Hugo Chávez, tá? E busca novas parcerias comerciais, sobretudo com a China, né? Que já na época disputava com os Estados Unidos e continua disputando o posto de grande potência econômica. Então, turismo, produção de cana-de-açúcar, transformado em álcool e também médicos, né? Nós, por exemplo, passamos para os cubanos a tecnologia da produção do álcool etílico obtido a partir da cana-de-açúcar durante o governo do PT. Né? Os governos do PT transferiram essa tecnologia para eles. E eles nos mandaram médicos que o Bolsonaro já expulsou aqui do Brasil. Aí, alguns pontos só para, né? Governo Barack Obama, começando uma reaproximação ainda tímida, ainda extremamente lenta. O governo cubano responde com mais reformas, mais abertura econômica, uma espécie de modelo chinês. Abertura econômica com fechamento político. O poder continua nas mãos do Partido Comunista Cubano, o PCC. 2014, relações diplomáticas retomadas, sem relações econômicas. O embargo continua. E 2015, né, no final do governo Barack Obama, a embaixada de Cuba em Washington é reaberta, ela que estava fechada desde 59, né? Então tá aí, ó, Barack Obama fumando um charuto cubano, enquanto que o Raul Castro tá ali com um chapeuzinho do Mickey, mas o que eles estão querendo é, na verdade, coisas diferentes. Fidel Castro morreu, né, em 2016, o bicho estava só o cavaco, e quem assumiu, então, definitivamente foi o irmão dele, durante algum tempo até, são 3 fases do Fidel, né, logo após a Revolução, nos anos 70, durante a Guerra Fria, e quando ele já estava só o cavaco, né, só a capa da gaita. E aí Donald Trump, esse homem laranja, que está sendo retirado agora, anuncia revisão do acordo de Barack Obama lá. Tá? Ele disse que ia não cancelou, né? Cancelar, mas congelou o acordo. Não teve avanço nenhum. Tá? Novo acordo de aproximação foi condicionado a avanços democráticos. Tá? Que é a alegria dessa velhinha aqui. Tá? Hoje em dia, o Raul Castro ainda está vivo, né? E quem comanda o país é esse jovem não associado à Revolução Cubana, o Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel. Pronto. O segundo país a ser analisado rapidamente agora, né, é o Haiti. Haiti. Essa é a bandeira do Haiti. Pobre Haiti, né? Pobre Haiti. Também zona de ocupação norte-americana de 15 até 34. O Haiti, que foi o primeiro país da América, depois dos Estados Unidos, né, a se tornar independente, e foi a primeira república negra, né, a se formar na América, né, aliás, no mundo, né, no mundo, um tempo em que isso não é possível. Fortemente inspirados pela Revolução Francesa, no seu período do terror, os haitianos tinham como lema o seguinte: a pele dos brancos como papel, o osso dos brancos como caneta, o sangue dos brancos como tinta e o crânio dos brancos
como escrivaninha. Assim vamos escrever a história do novo Haiti. Então não deu muito jeito, né? Bem, quando os Estados Unidos adotam uma nova postura para o Haiti, eles deixam lá a elite gerencial tomando conta, né? Ó, o médico chamado François Duvalier, conhecido como Papa Doc, né, se torna o presidente haitiano a partir aqui de 57, tá? Ele instaura uma ditadura baseada na violência e no terror. Os Tonton Macuts, a sua guarda pessoal, que dizia, até escrevi pequenininho aqui, ó, dominar as artes do voodoo. Como dizia o Pica-Pau, o voodoo é pajacu, mas nesse caso não. O voodoo, as pessoas morrem de medo do voodoo, né, que você faz o bonequinho e não sei o quê, né, e com isso os Tonton Macuts, os bichos papões, conseguiram manter essa população aterrorizada, né, lá no Haiti. Além disso, a crise econômica constante, né, também o fato do Papa Doc ser violentamente anticomunista, tá, dependente dos Estados Unidos, fez com que ele se mantivesse no poder e ainda passasse o poder para o filho dele, o Jean-Claude Duvalier. Quando o Papa Doc morreu em 71, né, ele perseguiu a Igreja Católica, por quê? Por causa do voodoo, né, que era meio que a religião oficial. Em 71, Jean-Claude Duvalier, o filho dele, também médico, o Baby Doc, Papa Doc, Baby Doc, olha lá, o Baby Doc, isso é uma música do Titãs, chama Nome aos Bois a música. Bem, o Baby Doc assume o poder, também continua com a mesma política do pai. 1991, acabou a Guerra Fria, e daí os Estados Unidos param de apoiar esses caras. Quem assume o poder é um padre. Ó, em 91, hein? Já não tem mais sentido manter esses governos corruptos, autoritários, ditatoriais, terríveis, cruéis. E aí, então, nós temos aqui a eleição do padre Jean-Bertrand Aristide. Esse Jean-Bertrand Aristide tenta tirar algumas estruturas de poder do tempo do Baby Doc e do Papa Doc, não dá certo, e acaba sendo derrubado por um golpe de Estado patrocinado pelo general Raoul Cedras. Esse general, Raoul Cedras, era apoiado por um partido chamado Família Lavalá. Esse partido, Família Lavalá, que é muito forte nas favelas lá de Porto Príncipe, né, do Haiti, começa também a governar o Haiti com mão de ferro, mergulhando o Haiti numa tremenda crise humanitária e forçando a ONU a intervir. Inclusive, depois desses terremotos que teve lá. Imagine um terremoto que derrube, no Haiti foi esse terremoto, na capital do Haiti, e esse terremoto derrubou, pra vocês terem uma ideia, os muros e as paredes da principal penitenciária de lá, onde estavam os presos mais perigosos. Então imagine um terremoto que derrube Presidente Prudente, sei lá, né, onde esses caras estão espalhados. Todos eles fogem e aumenta a criminalidade. E aí é feita uma força de paz da ONU, que é liderada pelo Brasil, a MINUSTAH, a missão de estabilização, missão da ONU para a estabilização do Haiti, tá? É uma força internacional de paz comandada pelo Brasil. O Brasil liderando os capacetes azuis para levar a paz para o Haiti. E os haitianos gostam dos brasileiros. Inclusive, o Brasil comanda bem essa força de paz, sabe? E o general Mourão, que agora é vice-presidente, foi comandante uma época dessa força de paz aí da ONU. Eu tive vários alunos que serviram lá no Haiti. E eles contavam que no Haiti os caras queriam roubar água, queriam roubar sapato, sabe? Eram os roubos mais absurdos que tinha. Então o Brasil o que fazia? Ele distribuía balde, distribuía água, distribuía sapato. E só tinha um lugar onde o soldado brasileiro não ia. Os soldados brasileiros não iam, que era a favela lá mais importante de Porto Príncipe, a favela de Cité Soleil. Cité Soleil, né? Lá só iam os voluntários da morte da Jordânia. Um grupo que fazia parte dessa força de paz do exército jordaniano, e eles são especialistas em missões suicidas.
É um grupo bem pequeno. É um grupo bem pequeno, né? E eles é que iam cumprir missões lá nessa Cité Soleil, né? Porque quando chamava eles é porque o bicho estava pegando mesmo, né? Aí então, olha aí, o Brasil lá, né? Olha que bacana. Olha, que uma haitiana super feliz com a presença do brasileiro e um haitianinho não tão feliz com a presença do brasileiro, né? Tá? Olha aqui, os brasileiros distribuindo água para os caras. Água, pessoal, não é pouca coisa não. E esse cara até tem uma câmera, mas não tem água. Né? Outro brasileiro, olha aí, os brasileiros. E a maior parte dos brasileiros que foram para lá eram de um batalhão de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, sabe? E agora o Brasil já não está mais, né? O Brasil já não está mais nesse. Aliás, a Força de Paz acabou, né? Foi dissolvida. Os haitianos é que estão governando o país agora, né? Olha aí. Claro, né? Só fotos positivas, né? Está aí o Haiti dominando metade da ilha de Hispaniola. Pra vocês terem uma ideia, é uma boa solução para os haitianos virem para o Brasil ou irem para a República Dominicana. Eu dei aula num cursinho aí que tinha um professor de inglês haitiano. Agora não vou lembrar o nome dele, né? Então, isso aí. O Haiti, a capital é aqui, né? Porto Príncipe, tá? E vir para o Brasil virou uma solução para eles. E eles gostam, viu? Quem trabalha com haitiano gosta de haitiano aqui no Brasil. Tem bastante haitiano trabalhando aqui no Brasil e se dando bem assim, eles são muito trabalhadores. São muito trabalhadores, tá? Bom, é isso. Ufa, semana que vem não. Semana que vem, não. Quinta-feira, não. Sei lá quando. A gente faz aí a aula de Geopolítica da América Latina 2. Tchauzinho, até mais. Amanhã, né?